Um defeito de cor. Capítulo 9. Continuação. Luísa Andrade da Silva. Quase todos os comerciantes estabelecidos em Uidá tinham navios próprios e davam prioridade ao comércio de escravos, que rendia mais, e este era um dos nossos problemas. Mas, naquele jantar com o Xaxá, os oficiais ingleses sugeriram que o John contratasse navios em Freetown, de propriedade dos muitos africanos que estavam enriquecendo por lá. Por sorte, ao deixar o Idá, eles estavam indo para a Serra Leoa, e ficou combinado que o John iria com eles para se informar melhor. No dia da partida do John, o José Joaquim foi até a nossa casa e disse que tinha recebido uma resposta positiva quanto à compra do terreno. E percebi que teria muito com que me ocupar enquanto eu estivesse sozinha, pois queria começar a construir o mais depressa possível. Ou seja, tudo estava indo bem. Menos para Ainá, já que o Ayodelê foi nos procurar e disse que os homens continuavam rondando a fazenda. E, inclusive, achava que fora seguido até o Idá, mas não tinha certeza. Naquele fim de ano, as festas não foram muito boas, pois o comitê ainda estava se organizando. Tivemos apenas uma ceia de Natal na casa do Sr. Nicolas, com pratos típicos da Bahia, e uma missa 4 dias depois, porque o padre mandado vir de Portugal se atrasou para as festividades. Os representantes do comitê logo disseram que fariam de tudo para que ele não fosse mais embora. E o José Joaquim era dos mais entusiasmados, pois teria companhia naquela imensa ruína em que o forte estava se transformando. Não pude ir à missa, porque a Maria Clara amanheceu com febre, chorando muito, e no fim da tarde, o João já estava do mesmo jeito. Era sempre assim, e o mesmo acontecia comigo e a Taiô. Nós duas adoecíamos juntas. Pedi que o Aderonque saísse à procura da Iacumane, mas ela estava viajando, e então me lembrei do Bokonon, que é um sacerdote de culto aos voduns, sobre quem o José Joaquim tinha me falado, bastante respeitado por atender o próprio Xaxá. Ele morava em uma casa construída ao lado da propriedade do Xaxá, e atendeu prontamente ao meu chamado, principalmente porque já tinha ouvido falar de mim e da minha estada na Bahia. Ele tinha estado lá com o Xaxá e gostou muito, e inclusive foi batizado com o nome de Prudêncio. Olhou os ibejis, que chamava de Iorô, como os daomeanos, e disse que eles não tinham nada grave, apenas coisa de criança. Mas tivemos uma conversa longa e agradável, quando contei que a minha avó tinha sido uma das voduncis do Daomé, e que eu mesma tinha começado a me preparar para seguir a tradição. Quase falei sobre os meus encontros com Agontimé, que ele com certeza conhecia pelo menos de nome, pois tinha vivido com o rei Guizo em Abomé, antes de ser dado ao Xaxá e de ter se casado com uma das filhas dele, para poder honrar melhor os voduns da família de Souza. Achei isso estranho, porque o Xaxá era brasileiro, católico e, portanto, não tinha como ter voduns no Daomé. O Prudêncio disse que era uma longa história, muito bonita, por sinal, e que me contaria em outra oportunidade, quando eu fosse visitá-lo. Ele deixou a nossa casa dizendo que eu deveria fazer um altar para os voduns da minha avó e para o meu, se já o conhecesse, e saiu batendo a bengala 3 vezes na porta da frente e 3 vezes na porta dos fundos, para nos proteger. Era uma bengala bonita, de madeira esculpida, com um desenho de um homem que dava comida a um caimão. Ele percebeu que fiquei olhando e disse que aquele era o Adjacpá, que representava o próprio vodum do Xaxá. Depois daquela visita do Prudêncio, resolvi acrescentar mais um cômodo à nossa casa, para os cultos. Todo o negócio da venda do terreno foi feito rapidamente por intermédio do José Joaquim, e 2 dias depois já estava tudo em meu nome. O John achou melhor assim, para evitarmos problemas caso o reino do Daomé se tornasse inimigo da Inglaterra,
o que era bem provável em relação ao Brasil. Foi naquela ocasião que mudei meu nome, não sem antes perguntar ao Prudêncio se isso me traria algum problema. Ele respondeu que não, que eu poderia ter um nome brasileiro e outro africano, que um não atrapalhava o outro, e até o próprio Xaxá tinha um nome africano secreto, que não revelava a ninguém. Mantive o Luísa, com o qual já estava acostumada, e acrescentei 2 apelidos, Andrade, que a Sinhazinha tinha herdado da mãe dela, e Silva, muito usado no Brasil. Então, fiquei sendo Luísa Andrade da Silva, a Dona Luísa, como todos passaram a me chamar em África. Os que já me conheciam e não estranharam a mudança, e os que conheceram a partir daquele momento. Alguns também me chamavam de Sinhá Luísa, a maioria dos retornados, e eu achava muita graça nisso, principalmente quando, ao tomar conhecimento, a Sinhazinha passou a me chamar assim nas cartas, de brincadeira. Ela era a Sinhazinha e eu era a Sinhá, e acredito que nós duas pensamos em uma coisa que nem precisou ser dita, pois não era de bom tom. Mas eu, a Sinhá, tinha sido mãe de um filho do pai dela, o próprio senhor. Preparando o terreno. Quando o John voltou de Freetown, no fim de fevereiro, eu tinha a casa toda planejada, e o grande problema era a falta de gente para construí-la. E eu já tinha falado com o Juvenal e o amigo dele, e os dois concordaram em trabalhar para mim, e também contratei 2 conhecidos da Conceição, que sabiam um pouco do ofício. Mas era pouca gente, e não havia mais homens que soubessem fazer uma casa igual às de São Salvador, como eu queria, muito parecida com o solar da Sinhá. O John sugeriu procurarmos entre os sarus, mas eu sabia que não era a mesma coisa, e nessa época recebi carta do Brasil. Nela, o Tico disse que o Felipe e o Rafik continuaram a visitá-lo depois da morte do Sebastião, e ao ficarem sabendo que eu estava em África e, pensando em construir uma casa, mandaram perguntar se eu não queria pagar a passagem deles, pois na Bahia se falava muito da boa vida dos libertos que retornavam. Nem me dei ao trabalho de dizer que não era bem assim, que a grande maioria não se dava bem, pois queria que eles embarcassem. Terminado o trabalho, se quisessem, eu pagaria as passagens de volta, ou poderia ajudá-los a se estabelecerem, caso preferissem ficar. Na mesma hora escrevi de volta, dizendo que se houvesse algum marceneiro que também quisesse viajar, eu poderia empregá-lo, e mandei dinheiro suficiente para 4 passagens. Depois de fazer algumas contas, o John achou que deveria voltar a Freetown, pois precisaríamos de muito dinheiro. A viagem anterior tinha dado bons resultados, inesperados, mas muito melhores do que tínhamos imaginado. Chegando em Freetown, logo encontrou 3 conhecidos, 3 recaptives, que eram os emancipados do tráfego pela esquadra inglesa, e eles tinham acabado de comprar um navio leiloado e queriam trabalhar em sistema de aluguel. Já tinham uma viagem contratada por um inglês, de Freetown para Lagos, e depois passariam em Uidá para falar conosco. Conversei com o Sr. Nicholas e ele separou uma boa quantidade de óleo de palma para nós, que o Tico disse que venderia facilmente no Recôncavo. Eu também mandaria obis e orobôs, comprados de fazendeiros que forneciam para Nordeste vender no mercado, assim como os outros produtos usados nos cultos de orixás, que o Tico ia oferecer aos conhecidos da Claudina, com os quais ainda mantinha contato. Ou seja, o negócio era um pouco arriscado, pois teríamos que bancar o custo dos produtos, pagos à vista em Uidá, porque ainda não tínhamos crédito, e com o frete do navio que, se não enchesse, eu pretendia ceder espaço para outros comerciantes. Mas resolvemos seguir em frente, porque, se tudo desse certo, ganharíamos muito dinheiro, e eu tinha certeza de que daria, principalmente depois de ler que o Tico estava muito animado por voltar a trabalhar, pois tinha sido afastado de vez dos negócios com o Hilário. Ele ainda recebia uma pequena porcentagem por causa dos clientes antigos,
mas não participava de nenhuma decisão. Para a volta da Bahia, o Tico ia comprar fumo e cachaça no Recôncavo, e ainda veria se dava tempo de encomendar carne salgada do sul do país. O John queria estabelecer alguém de confiança em Freetown, talvez a pessoa que tinha ficado trabalhando para o Mr. Macaulay no lugar dele, e continuar arrematando os produtos dos leilões. Desse modo, ao sair de Uidá para o Brasil, o navio passaria em Freetown e completaria a carga com as mercadorias apreendidas e leiloadas, que poderiam ser revendidas para os próprios comerciantes da Bahia, de quem tinham sido tomadas. Como o John daria um jeito de comprá-las muito barato, poderíamos vendê-las abaixo do custo de mercado. Na volta da Bahia para Uidá, além de produtos que o Tico embarcasse, o navio novamente passaria por Freetown, onde compraria armas e pólvora dos ingleses. Ou seja, com um desvio de caminho que nem era tão significativo, dobraríamos a possibilidade de lucro. Antes de o John partir para Freetown, sem data para voltar, resolvemos aproveitar a presença do padre no forte e batizar as crianças. No dia em que fui conversar com ele, um velho português chamado Padre José Maria, levei minha Bíblia para benzer. Achei que assim seria mais bem recebida, e de fato fui, pois ele se surpreendeu por haver alguém ali que conhecia um pouco melhor a Igreja Católica. Falei da minha amizade com o Padre Heinz, e ele quis saber como era a vida dos pretos católicos no Brasil. Conversamos bastante e ele estava disposto a ficar, embora achasse que não teria muita serventia. Mostrou o estado em que se encontrava a capela, abandonada havia muito tempo, e eu disse que levaria o problema para a próxima reunião do comitê, deixando-o entusiasmado diante da possibilidade da reforma, ainda mais quando falei que tinha contatos no Brasil que poderiam mandar algumas peças de lá, iguais aos ricos ornamentos que enfeitavam as igrejas da Bahia. Marcamos os batizados para o domingo seguinte, mas, na sexta-feira, tive que procurá-lo novamente e pedir que fossem adiantados, pois o John partiria no sábado à tarde, de boleia em uma fragata da marinha inglesa. Foi tudo feito às pressas, porque eu pensava ter o sábado para organizar um almoço para os padrinhos e alguns convidados, e tive que servir apenas bolo com vinho e refrescos na própria capela, onde estávamos eu, o John, a Norbesse, a Hannah, a Ainá e os meninos dela, o José Joaquim e os padrinhos. Para a Maria Clara, convidei o Sr. Nicolas e a Conceição, e para o João, uma das filhas do Sr. Nicolas e o alfaiate. Só para ser simpática, convidei também o Xaxá, embora soubesse que ele não iria, pois estava bem doente e quase não saía mais de casa. Eu não esperava nenhuma retribuição ao convite, mas, no domingo à tarde, ele mandou à nossa casa um prato e uma colher de ouro para cada um dos ibejis, gravados com os nomes deles. Os recaptives. O John partiu para Freetown e fiquei encarregada de receber os donos do navio que ele tinha fretado, que viriam de Lagos, e cuidar para que as nossas mercadorias fossem embarcadas. Se eu tivesse pensado antes, teria escrito para o Rafik e o Felipe esperarem, mas depois até fiquei feliz por não tê-lo feito, porque a ansiedade era grande. Queria que os dois chegassem logo e começassem a trabalhar. O John ia demorar, pois o navio dos recaptives iria até a Bahia e voltaria por Freetown, para pegá-lo junto com um carregamento de pólvora, armas e o que mais valesse a pena. Enquanto eu esperava, não havia muito o que fazer, e nos dias em que a temperatura não estava tão quente, pegava os ibejis, a Ainá, os meninos dela, e de vez em quando a Norbesse e a Hannah, e passávamos o dia no terreno da casa. Era um lugar agradável, com muitas árvores, sob as quais ficávamos conversando e comendo, enquanto eu pensava em como queria usar o terreno, que tipo de construção ocuparia cada pedaço dele. Na frente, separando a casa da areia, eu queria manter a cerca de coqueiros, porque me lembrava a Bahia. Aliás, tantos contatos feitos com a Bahia, era enorme a saudade que eu começava a sentir de lá.
A vida não era ruim em Uidá. Havia a construção da casa que me animava, havia alguns amigos e muitos brasileiros, mas não parecia o suficiente. Se continuássemos com o aluguel do navio, eu pensava em aproveitar uma das viagens, quando os ibejis estivessem mais crescidos, para matar a saudade. Durante a ausência do John, levei os ibejis até a casa da Yakumani, que fez uma cerimônia do nome para eles, como eu tinha feito para você e para o Banjoku. Encomendei também o sacrifício de 2 carneiros para Xangu, um para cada, e mandei fazer um ebó para Naná, a mãe de todos, agradecendo por ter corrido tudo bem no período em que eles estiveram dentro da minha barriga e no nascimento, e pedi que continuasse olhando por eles. Quando chegou o navio alugado pelo John, os Saroas foram até a nossa casa, e eram 3 simpáticos iorubás de Abeokuta, chamados Sebastian, George e Sam. Anos depois, quando paramos de fazer comércio com eles, soube que tinham me enganado, que não eram pessoas tão corretas quanto eu imaginava. Coisa pequena, mas com a qual eu não teria concordado. Soube que, além das mercadorias legais, eles também faziam um pequeno tráfico de escravos, encomendas especiais para as pessoas que ficaram conhecendo na Bahia e que queriam escravos que já soubessem um determinado ofício, como ourives que soubessem trabalhar joias à africana, carpinteiros e artesãos que soubessem talhar desenhos em madeira, ou quituteiras especialistas em acarás e outras comidas africanas. Aceitavam também encomendas de libertos que queriam escravos que soubessem falar as suas línguas, como Ijebus, que queriam escravos Ijebus, Alçás, que queriam Alçás, e assim por diante. E mesmo de brasileiros que queriam escravos ladinos, ou seja, que já soubessem falar português, como era o caso dos retornados que tinham sido feitos escravos novamente, ou dos escravos dos retornados, que aprendiam a língua dos seus donos. Naquele nosso primeiro encontro, pedi que entrassem e comessem alguma coisa enquanto conversávamos sobre o embarque de mercadorias e sobre Freetown. Tínhamos quartos sobrando e eu disse que podiam dormir por lá, mas eles não aceitaram e disseram que preferiam dormir no navio, que estavam acostumados, provavelmente porque tinham percebido que não havia homens na casa, apenas o João e os moleques da Iná, que não contavam. Achei bom assim, porque realmente tiraria a nossa liberdade, mas antes tivessem ficado, porque foi naquela noite que os selvagens apareceram. Talvez até ficássemos acordados boa parte da noite, porque eu estava adorando conversar com eles e saber que, também em Freetown, os comerciantes mais prósperos eram os africanos, principalmente os da região de Aku. Eles contaram que os colonos ingleses e outros brancos estabelecidos em Freetown eram muito preguiçosos para o comércio e passavam os dias dentro de suas lojas esperando que as pessoas fossem até lá procurá-los. Enquanto isso, os africanos compravam as mercadorias e partiam para o interior da ilha e regiões vizinhas, vendendo tudo o que podiam carregar e por preços bem mais baixos do que os cobrados pelos comerciantes estabelecidos. Os produtos dos comerciantes estabelecidos eram caros, porque eles tinham que comprar direto da Inglaterra, por causa de algum tipo de acordo, e o valor que pagavam, ainda sem contar o lucro e os gastos com a viagem e a alfândega, já era maior do que o valor pelo qual os africanos vendiam para os seus clientes. Isso fazia com que os comerciantes oficiais ficassem muito endividados com os seus parceiros na Inglaterra, pois não conseguiam vender para pagar as remessas e ficavam obrigados a comprar somente deles, fazendo milagres para pagar as dívidas antigas aos poucos, enquanto faziam dívidas novas. Com os africanos não era assim. Eles não tinham compromissos com comerciantes ingleses e compravam as mercadorias em Freetown mesmo, nos leilões ou de quem participava deles, e vendiam pelo preço que quisessem. Alguns já tinham verdadeiras fortunas, de milhares e milhares de libras em ouro, dinheiro, mercadorias e até frotas de navios. Este ainda não era o caso dos 3, mas eu achava que enriqueceriam logo, pois arriscaram todas as economias na compra daquele navio,
que estava relativamente novo e gostavam de trabalhar. Tinham feito algumas dívidas, mas dava para pagar com o que receberiam pelo aluguel. E tinham planos de continuar adquirindo mais navios, que funcionariam do mesmo jeito. Estavam com pressa de partir, para poderem fazer mais viagens, e me pediram para apressar o embarque. O sonho deles era adquirir um vapor, que viajava mais rápido e levava mais carga, além de não depender da vontade dos ventos.